Opa, salve, salve, beleza? Tudo certo? Chegando na área com apoio diário da KTO nesse vídeo para te falar de Grêmio. Não sei se vocês perceberam, mas o Renato fez tudo aquilo que ele sempre reclamou que fizessem. A situação realmente está insustentável. Mais um problema que o Grêmio passa a viver, mas pelo menos tem agora boas notícias. Mas antes, aquele recado, chega na KTO, usa o código promocional Daniel, você vai ganhar 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito para se divertir ainda mais por lá. Bom, o Grêmio deu uma aula de como não se administra publicamente um problema. Aliás, estava tudo até transcorrendo bem na manifestação do vice-presidente de futebol, Paulo Calef. Aí veio a entrevista do técnico Renato chutando balde com o Adriel, falando sobre empresários, empresário não manda, quer dizer, trouxe um assunto além daquilo que estava se vivendo, ao invés de dar um basta e dizer, olha, esse é um assunto da diretoria. Claro, e a gente está vendo o que está acontecendo. O pai do Adriel foi agredido, até isso acabou sendo confirmado pelo repórter Matheus Dávila. Teve o episódio do murro na porta do vestiário, só que teve mais coisa por aí ainda acontecendo. Duas situações, duas que me chamaram a atenção e eu confesso não vi ter tomado uma repercussão tão grande assim. Porque o episódio do murro na porta é decorrência do que aconteceu dentro do campo. Final de jogo, aqueles jogadores que não atuam ou que jogam pouco, fazem aquele trabalho de alongamento, né? Corrida, enfim. E o Adriel acabou meio que saindo no trabalho de corrida quando os jogadores largaram em uma linha de fundo até a chegada a outra, quase que de área a área, goleira a goleira, vamos colocar desta forma. O Adriel meio que desistiu, foi até a arquibancada, não dá pra ver se ele tirou a camisa, ou se foi a camisa, ou se foi o jaleco do Grêmio, mas ele jogou algo no chão. E eram poucos torcedores que estavam na arena. E ele jogou algo no gramado da arena, e isso incomodou quem lá estava. E depois disso, né? Antes disso, melhor dizendo, o trabalho, porque se viu os demais jogadores na linha de fundo. O trabalho não tinha, ou pelo menos não indicava que tinha sido finalizado. O Adriel simplesmente saiu. Olha, se ele foi autorizado, eu faço questão de corrigir isso, porque eu estou trazendo uma impressão e não uma informação, porque até agora eu não consegui confirmar isso. Não houve ninguém que me dissesse que realmente ele estava autorizado para voltar para o vestiário. E aí depois teve o murro na porta. A situação está insustentável, o técnico Renato reclamou demais, mas o Renato tem culpa no que aconteceu também. E o Renato foi muito incoerente, mas incoerente demais. Porque o Renato é aquele profissional e ele tem o direito de criticar a imprensa, mas o Renato entrou numas de que todo mundo faz crítica pessoal. E não é todo mundo que faz. Ah, Daniel, não tem ninguém que faça. Tem gente que faz, mas não é todo mundo, não é a regra geral. E aí o Renato entrou nessa parada que tá se fazendo crítica pessoal. Quantas vezes ele disse, o jogador é um ser humano, ele tem família, ele tem filhos, os filhos vão pra escola, ele tem dificuldade para sair. Que engraçado, o Renato não pensou nisso na hora de falar do Adriel, né? De expor o Adriel como acabou expondo, inclusive entrando num assunto que foi além da questão da atitude do jogador. Então, realmente, o que se viu foi uma péssima condução de um episódio que ainda continua interferindo no ambiente do Grêmio. Houve uma reunião, a ideia não é mais contar com o Adriel, metade do ano o Grêmio tem a intenção de negociar o jogador, não se sabe que tipo de proposta realmente o Grêmio vai receber. É óbvio que o atleta está desvalorizado, isso é fato, né? E aí fica agora a direção na dependência de negociar o Adriel, porque já começou a causar um mal-estar dentro do vestiário do Grêmio. Alguns jogadores não têm gostado da atitude do jogador e isso está implicando em um problema para ele.
E essa que é a grande verdade. Ali na frente vai estourar e depois dessa repercussão ficou pior ainda. Uma situação lamentável. Como também é lamentável o fato do Grêmio ter mais um problema, né? Uma questão muscular, grau 2, envolvendo de novo o lateral João Pedro. No mínimo 30 dias. O Grêmio se manifestou em nota oficial, mas, claro, isso acabou ainda não sendo, em termos de prazo, período de recuperação do jogador informado pelo departamento médico do Grêmio. Isso, por consequência, traz mais uma preocupação. Mas as boas notícias: o Jeromel está treinando, né, calçou chuteiras, fez ontem o trabalho anteontem, melhor dizendo, o trabalho de aquecimento. O Carbajo é um jogador que está voltando. E o PP é aquilo que a gente informou, né? O jogo contra o Cuiabá é uma previsão que se faz, já que hoje ele fez um trabalho com bola, o primeiro treinamento que fez. O Carbajo tem possibilidade, sim, de voltar já contra o Cuiabá. Mas na possibilidade desse jogador não ter condições para esta partida, é quase que certo que todo mundo já estará apto para ficar à disposição do técnico Renato, ou pelo menos a maioria dos jogadores, na partida contra o Bragantino, jogo que ocorrerá no dia 7 de maio. Esse é o jogo que o PP deve voltar. Eu não sei se eu falei Cuiabá no vídeo aqui, fiz uma confusão, porque o PP era do Cuiabá, mas enfim, né? O PP deve voltar nesta partida contra o Bragantino, dia 7 de maio. E, portanto, não seria só ele a retornar ao time do Grêmio. Mas o fato é que se ganha mais um problema. E o Renato deu até uma explicação, utilizando na sua coletiva uma frase que me deixou com a pulga atrás da orelha: está na hora de parar com as lesões. O que o Renato quer dizer com isso? Eu fiquei surpreso. Talvez fosse, puxa, peço que pare, né? Com essas lesões, não aguento mais perder jogadores. Ou daqui a pouco pode ter sido um recado para alguém. O Renato é extremamente inteligente e o Renato, ele pensa muito bem sobre aquilo que ele vai falar e sobre as intenções de dar esse tipo de declaração. O Renato é estratégico em relação à sua manifestação pública, muito pela vivência dele como jogador, questão de comando de vestiário como treinador, então não dá para levar só as manifestações do Renato no calor da emoção. Há sempre uma intenção por trás de cada manifestação. Isso é autenticidade. E que fique claro, senão já começo a incomodar, tá criticando o Renato. Se for para criticar o Renato, não tem problema nenhum, eu vou criticar o Renato, gostando ou não. Mas nesse caso, isso prova que o Renato sempre tem a intenção de falar aquilo que ele realmente fala nas entrevistas. Só que no episódio do Adriel, como eu expliquei sobre a incoerência, o Renato pisou na bola, como a própria direção do Grêmio, que permitiu que o assunto tivesse mais desdobramentos. E isso, claro, implica na atitude lamentável do jogador do Grêmio. Tá certo, gente? Valeu a você que chegou até aqui. Valeu, fui, brigadão, tchau.